Sejam bem-vindos! Nosso tema de hoje será fraturas expostas. Primeira parte, baseando no Tratado de Traumatologia do Rockwood Green, 10ª edição, capítulo 16. Exatamente. Um capítulo fundamental, né? E que aborda um dos maiores desafios da nossa prática. O que eu acho fascinante é a perspectiva histórica que o texto traz, citando Cherne. As 4 eras do tratamento, né? Isso, a gente saiu de uma era onde o foco era só salvar a vida do paciente para depois salvar o membro. Aí veio a era de prevenir a infecção e agora a gente está na era da restauração funcional. Essa mudança de paradigma é o ponto central. Não adianta só ter o membro ali anatomicamente presente. Ele precisa funcionar. E para chegar nisso, o primeiro passo é entender a dimensão do problema. Sem dúvida. E o texto já começa falando de fisiopatologia e de um ponto crucial. O que a gente vê na pele é só a ponta do iceberg. É a cinemática do trauma que vai ditar o prognóstico. A física por trás da lesão. Exatamente. Não é só um detalhe acadêmico. A fórmula da energia cinética, o EQA igual a meio de mv², mostra que a velocidade é exponencial. Um trauma de alta velocidade transfere uma energia brutal para os tecidos. Muito além do que o osso em si, né? Atinge tudo ao redor. Tudo. E isso cria o que o Rockwood define como a zona de lesão. É um conceito fundamental. E essa zona não é homogênea, ela tem camadas com prognósticos diferentes, é isso? Perfeito. No centro, no epicentro, a gente tem a zona de necrose. Ali o tecido já está desvitalizado, não tem salvação. É o que a gente vai tirar no desbridamento. Ok. Mas ao redor dela tem uma zona de estase vascular. O tecido parece viável no primeiro momento, sabe? Mas o dano na microcirculação, a cascata inflamatória... acabam levando à necrose nos dias seguintes. Isso, em 24, 48, 72 horas. É por isso que a avaliação inicial quase sempre subestima a lesão de verdade. E o second VUC, o desbridamento seriado, é tão importante em traumas de alta energia. E a lesão mais traiçoeira nesse sentido talvez seja o degloving oculto, né? Ah, essa é a armadilha clássica. A pele parece quase intacta, talvez uma laceração pequena, mas por baixo, o plano de clivagem entre o subcutâneo e a fáscia foi completamente destruído. Todo o plexo vascular subdérmico já era. O ortopedista é chamado e já quer ir direto para a fratura. Mas o texto é muito enfático nisso. A prioridade absoluta é o protocolo ATLS. A regra é clara: vida antes do membro, sempre. As estatísticas que o livro traz são bem sóbrias. Até 29% desses pacientes têm outras lesões que ameaçam a vida. É quase um terço. Então, o primeiro passo no membro é, na verdade, bem simples. Controlar a hemorragia com um curativo compressivo, fazer um alinhamento grosseiro da fratura, que já ajuda a descomprimir nervo, vaso, diminuir a dor. E diminuir o sangramento. Enquanto isso, a equipe de trauma está focada em outra coisa: reverter a tríade letal, aquele ciclo vicioso terrível, acidose, hipotermia e coagulopatia. Uma coisa piorando a outra. É uma espiral da morte, literalmente. Precisa ser interrompida de forma agressiva. E só depois que o paciente estiver estável, hemodinamicamente falando, é que a gente pode focar de verdade no membro. E aí tem uma recomendação crucial do Rockwood sobre o exame da ferida. O primum non nocere. Primeiro, não prejudicar. A ideia é de que a ferida deve ser examinada uma única vez por um profissional experiente. Exato. Chega de exames repetidos por vários membros da equipe. Cada vez que você manipula aquela ferida, você está, na prática, inoculando bactérias hospitalares ali dentro. Então, o ideal é um único exame, documentação fotográfica, que hoje é essencial. Fundamental. Limpeza com soro, curativo estéril com gaze úmida e imobilização. E, claro, o exame neurovascular detalhado antes e depois de qualquer manobra e muito bem documentado. Falando em exame vascular, tem aquela situação que sempre gera dúvida: o Pink Pulseless Limb. O membro está sem pulso distal, mas a perfusão capilar parece boa, ele está rosado. A diretriz aqui é clara: tem que ser considerado como uma lesão arterial até que se prove o contrário.
O livro até cita a tabela 16.3 com os hard signs, os sinais duros de lesão vascular. Ausência de pulso, sangramento ativo, hematoma em expansão. Isso. Frêmito, sopro. Se tem um desses, a investigação é mandatória. E hoje o padrão ouro é a angiotomografia, que já entra no protocolo do politrauma. É rápida e eficiente. Ok. Paciente estabilizado, membro examinado e imobilizado. Agora um ponto que é um dogma na prática, mas que a evidência já derrubou. Coletar ou não culturas da ferida no atendimento inicial. A resposta baseada em evidência é um sonoro não. É contraintuitivo, né? O impulso é querer saber o que está crescendo ali. Totalmente. Mas os estudos são muito claros e o capítulo reforça isso. A correlação entre os micro-organismos que você isola nessas culturas iniciais e os que de fato vão causar infecção relacionada à fratura, a FRI, é baixíssima, quase nula. Ou seja, o que a gente coleta no PS é basicamente a sujeira do acidente. Terra, asfalto, coletando contaminantes ambientais. Não são os patógenos que vão colonizar o implante, como um Staphylococcus aureus hospitalar resistente ou uma Pseudomonas. E tratar essa cultura inicial leva ao uso inadequado de antibióticos. E aumento da resistência bacteriana. É um erro. A prática não é mais recomendada. O que nos leva à estratégia farmacológica correta. Se as culturas não guiam, a antibiótico-terapia é empírica. O texto até define como terapêutica e não profilática. Correto. Toda fratura exposta está contaminada. O nosso objetivo é tratar essa contaminação para impedir que ela vire uma infecção. E o fator mais importante para o sucesso O tempo. O time to antibiotic. é o fator isolado mais importante. O ideal é administrar na primeira hora após o trauma. Se possível, ainda no pré-hospitalar. Cada hora de atraso aumenta o risco de infecção de forma exponencial. E o esquema segue a classificação de Gustilo-Anderson, classicamente, para tipo 1 e 2. A cobertura para gram-positivos, uma cefazolina, cefalosporina de primeira geração é o padrão. Para as tipo 3 de alta energia, a gente assume uma flora polimicrobiana. Aí entra a cobertura para gram-negativos. Isso, geralmente com aminoglicosídeo, como a gentamicina. E claro, tem as situações especiais como contaminação em ambiente rural, fazenda. Ou contaminação fecal. Nesses casos, a cobertura para anaeróbios, principalmente o Clostridium, é mandatória. Aí se adiciona a penicilina ao esquema. E a duração do tratamento, a tendência é sempre prolongar? Mas a literatura não suporta isso. Estudos clássicos, como os de Dellinger e Dunkel, já mostraram que não há benefício em cursos de 5 dias contra 1 dia. A recomendação de Malfrey, citada no texto, é um ótimo guia. Um T por 72 horas para tipo 3, mas não passar de 24 horas após a cobertura definitiva de partes moles ter sido alcançada. É um bom resumo. E claro, não podemos esquecer de checar e atualizar a profilaxia antitetânica. Sempre. Perfeito. Agora vamos entrar nas classificações. Gustilo-Anderson é linguagem universal, mas o próprio texto aponta as limitações dela. O grande mérito de Gustilo foi ter mudado o foco do osso para as partes moles. Foi uma revolução. Mas a maior falha da classificação, e isso é um ponto clássico de prova... A baixa concordância interobservador. Exato. Gira em torno de 60%, o que é muito baixo. Isso é impressionante. Quer dizer que em 4 de cada 10 casos, 2 cirurgiões experientes olham a mesma lesão e classificam de forma diferente. Exatamente. Termos como lesão extensa de partes moles são muito subjetivos. Por isso, a classificação final só é definida de forma confiável no intraoperatório depois do desbridamento. Então ela serve como uma comunicação inicial, mas não é a palavra final. Isso. E a variabilidade dentro de um mesmo tipo, especialmente o I e B, é enorme. E para tentar melhorar isso, surgiram outras classificações, como a da AO, para partes moles. Que é extremamente detalhada. Fantástica para pesquisa por ser granular, ela gradua pele, músculo, nervo e vaso separadamente,
mas é pouco prática para o dia a dia no pronto-socorro. E para os casos mais graves, o texto destaca o score do Ganga Hospital, o GHOIS. Sim, o GHOIS é uma ferramenta prognóstica muito poderosa, desenhada para o cenário de maior dúvida, que são as fraturas Gustilo I e B da tíbia. E o ponto de corte de 14 é o que chama atenção, né? Muito. Um score acima de 14 tem sensibilidade de 93% e especificidade de 95% para prever a necessidade de amputação. Isso é muito forte. Isso muda a conversa com o paciente e a família, sai do achismo e vai para um dado mais objetivo. O que nos leva, então, à decisão mais difícil de todas: salvar ou amputar. É a decisão mais angustiante. Especialmente nas fraturas tipo I e C e na mangled extremity, o membro esmagado. O texto é claro sobre as indicações absolutas para amputação primária. Que são poucas e bem definidas. Exato. Hemorragia que não pare em um paciente instável e um tempo de isquemia quente, ou seja, sem perfusão nenhuma, maior que 6 horas. O dano de reperfusão depois disso é catastrófico. E naquela zona cinzenta, os scores, como o MES, ajudam? Ajudam a objetivar a discussão, mas nenhum é uma sentença. O MES considera energia, isquemia, choque e idade. Um score acima de 7 é um forte indicativo, mas a decisão final é multifatorial. Depende da condição do paciente, da equipe, e tem que ser uma decisão compartilhada. Sempre. E é fundamental discutir o que os estudos de longo prazo mostram. O estudo LIP foi um divisor de águas nisso. Mostrando que os resultados funcionais e de qualidade de vida podem ser muito parecidos. Exatamente. Um membro salvo, mas com dor crônica, sem sensibilidade, que exige dezenas de cirurgias, pode levar a uma qualidade de vida pior do que uma amputação bem feita e uma boa protetização. E para fechar esse ponto, um detalhe crucial para a prova de título, baseado no estudo do Bossi. A ausência de sensibilidade plantar. Isso, na avaliação inicial. Ela não é uma indicação absoluta para amputação. É um preditor de mau prognóstico funcional, sim, sem dúvida. Mas não pode ser o único critério para decidir amputar de cara. Excelente. Então, resumindo essa primeira parte, a gente dissecou a energia do trauma, a importância do ATLS, o porquê de não coletar culturas iniciais, a estratégia de antibióticos com foco no tempo e as nuances das classificações até chegar na complexa decisão entre salvar ou amputar. Isso. E como um pensamento final, uma reflexão, o futuro do tratamento dessas lesões talvez não esteja só em novos implantes ou retalhos. O próximo grande salto deve vir da nossa capacidade de modular a resposta biológica. Entender os fatores moleculares, genéticos. Exatamente. Que regem a cicatrização. E isso pode permitir um tratamento personalizado que potencialize a regeneração e diminua a necessidade de amputações secundárias. É a próxima fronteira. Por enquanto, é só pessoal. Hasta la vista, I will be back.